Paulo, obrigada pela presença aqui neste fórum. Primeiro, eu gostaria que você contasse para nós um pouco da sua experiência, né? A gente estava vendo aqui o seu currículo, a formação é em Química, mestrado e doutorado em Geociências, professor de Metodologia do Ensino, mas dando uma conferência sobre astronomia. Como é que é essa situação? Bom, eu que agradeço a participação e basicamente a minha história tem a ver da seguinte maneira, que à medida que eu fiz o Colégio Técnico de Química e depois eu também fiz a graduação, ao mesmo tempo eu trabalhava com astronomia, no sentido de como estudante, com uma pequena luneta, eu fazia observações, por exemplo, de eclipses de satélites de Júpiter e também ocultações de estrelas pela Lua. São fenômenos que são observados, cronometrando o momento que acontece cada um desses fenômenos. E aí, ainda como estudante, eu mandava essas observações para algumas centrais aí internacionais que recebiam esses dados. E com isso eles faziam aí teorias, enfim, estudavam, aprofundavam a área, né? Mas ao longo do tempo eu também fui trabalhar no Planetário de Campinas e o meu interesse sempre foi na educação. Então, embora eu ao longo dos anos tenha sido professor de colégios, de ensino médio principalmente, na área de Química, mas eu também fui fazendo minha pesquisa e fui trabalhando em educação em astronomia. Eu sempre fui fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, não é? Então, eu acho que isso é útil porque foi uma experiência rica. Hoje se fala muito em interdisciplinaridade, não é? E eu acabei tendo uma formação interdisciplinar, por assim dizer. A minha própria formação e a contribuição que eu tenho, que eu gostaria de dar, é mais ou menos com essa abordagem, né? Então, assim, além de ter trabalhado no Planetário, ter feito esse trabalho, o meu mestrado e doutorado também foram ligados à educação em astronomia, foram obtidos no Instituto de Geociências da Unicamp, mas com essa abordagem ainda educacional. Paulo, nesse sentido, você poderia nos dar alguns exemplos de personalidades que seguiram esse caminho da produção voluntária de conhecimento, mais especificamente da astronomia ao longo da história? Exato. A astronomia tem essa peculiaridade de ser muito cultural, não é? A astronomia mexe com vários campos do conhecimento e quando você trabalha ou lida com a natureza pode ser estudada por qualquer pessoa, não é? Mas alguns amadores se destacaram pela história porque não foram, claro, pela própria definição, eram profissionais de outras áreas. Como, por exemplo, William Herschel, o descobridor de Urano, foi um amador importante, porque ele era músico. Então, ele descobriu, digamos, cometas, ele fez um dos primeiros estudos do formato da nossa galáxia, mas ele era músico, né? Outro importante que eu citaria foi Camille Flammarion. Flammarion era um astrônomo também aí, francês, que teve uma certa formação no Observatório de Paris e tal, mas ele propriamente tinha um observatório dele, ele não trabalhava profissionalmente com astronomia, mas contribuiu muito no seu próprio observatório com, por exemplo, observações de planetas. Mas o Flammarion, que é conhecido como poeta do céu, não é? Ele escreveu muitos livros, até romances, não é? E isso ajudou muito a divulgação da astronomia pelo mundo, porque justamente nesse movimento da astronomia deixar de ser elitista e passar a ser lida e conhecida. Com uma linguagem diferente. Exatamente, do público em geral, não é? E também, por exemplo, outros ao longo da história, não? Milton Humason, por exemplo, que foi um grande observador de galáxias do tempo do Hubble, o famoso Hubble que deu o nome ao telescópio espacial, que trabalhou no começo do século XX com observações de galáxias. Ele era fundamentalmente um amador, mas que depois foi se especializando, não é? E os amadores têm essa vantagem, não é? De estarem espalhados pelo mundo, e por estarem espalhados pelo mundo, com muitos telescópios, mesmo de pequeno porte, por exemplo, obtêm grande quantidade de dados, muita informação sobre os mais diversos campos da astronomia. Essa é uma das grandes vantagens dos astrônomos amadores. E quais são as outras contribuições aí no geral que nós poderíamos citar, não focando em uma pessoa, uma personalidade específica, mas de uma forma geral em relação à astronomia amadora hoje? Bom, eu mencionei agora há pouco justamente onde eu comecei a estudar, que foi os eclipses dos satélites de Júpiter e as ocultações de estrelas pela Lua. São fenômenos que são cronometrados, você precisa ter uma fonte de sinal horário muito boa e um cronômetro muito bom, e os momentos que os fenômenos ocorrem são marcados, são cronometrados, e essas informações vão para centrais internacionais que recebem os dados. Outros campos, por exemplo, são chuvas de meteoros, onde os amadores observam os meteoros e relatam os momentos em que foram vistos, as trajetórias. Existem observações de estrelas variáveis, que as observações são muito importantes.
onde os astrônomos amadores medem o brilho das estrelas, e daí fazem gráficos de brilho, e aí com isso é possível descobrir uma série de coisas. A descoberta de cometas e asteroides, por exemplo, é um campo onde os amadores estão presentes quase sempre, não é? Porque em certo lugar do mundo pode estar nublado, e aí em um outro lugar do mundo o tempo está aberto e é noite, e pode-se observar um cometa que não era visível de um lugar e passa a ser visível no outro. Então, por causa disso, dos astrônomos estarem espalhados e terem bastante equipamentos, eles acabam contribuindo muito. Então, estrelas supernovas, por exemplo, em outras galáxias, são fotografadas por amadores. Tem amadores brasileiros, inclusive, que descobriram várias supernovas em outras galáxias. Essa é uma das contribuições mais importantes. Agora, Paulo, eu acho que se esse tema não despertasse aí desafios e contestações, enfim, discussões, eu acho que ele não estaria aqui neste fórum permanente encaixado se tudo fosse lindo e todo mundo pudesse contribuir da mesma forma, né? Na sua opinião, quais são os principais desafios que esses cientistas amadores, independente da área da astronomia ou não, enfrentam hoje com uma ciência mais politizada, institucionalizada, com talvez não reconhecimento que eles queiram ou precisem ter? Ok, bom, eu talvez separasse isso em alguns blocos, né? Uma das questões é que no Brasil a interação entre profissionais e amador precisaria melhorar muito, porque faltam linhas de trabalho dos profissionais que procurem explorar os dados que os astrônomos amadores obtêm e, portanto, podem contribuir, né? Isso é uma questão cultural do Brasil, diferentemente de outros países do mundo, onde essa contribuição é mais fluida, né? Eu acho que isso é um dos grandes desafios, né? Fazer com que valorizar os amadores para que eles tenham mais espaço. E nessa contribuição está ligado certamente à questão dos equipamentos, porque ter equipamentos no Brasil é uma coisa que custa muito caro. Muitas vezes a gente precisa importar equipamento. Assim como nós temos hoje, tem gente que tem dinheiro e compra motos, né? Motos ou equipamentos e tal. Os telescópios também custam caro da mesma forma, telescópios e computadores, né? Então isso é um grande desafio no Brasil. Agora, eu diria que tem um desafio também internacional, que é muito interessante, que é surpreendente, à medida que os amadores contribuem para a questão educacional em astronomia. Existem programas internacionais feitos por amadores e que são muito valorizados na comunidade do mundo. Então, tanto na Europa como nos Estados Unidos, uma delas é o projeto Astrônomos Sem Fronteiras, não é? Que é coordenada pelo Mike Simmons, que é um colega americano, e ele faz, esse grupo é uma coisa internacional que envolve muitos países, e a ideia deles é isso, é disseminar a observação astronômica, tanto em praças quanto chegar ao público em geral, e esse tipo de trabalho tem sido valorizado pela União Astronômica Internacional, por exemplo. Mesmo pelos cientistas que estão vinculados às instituições, eles reconhecem. Exatamente, reconhecem. Até porque, nos últimos anos, a astronomia internacional tem um plano que é coordenado pela União Astronômica Internacional, e isso é colocado nas últimas duas assembleias que eu participei, em 2006 em Praga e agora no Rio de Janeiro, que foi agora, digamos, o mês passado. A comunidade internacional valoriza muito essa participação dos amadores, principalmente alguns projetos ligados ao Ano Internacional da Astronomia, que são projetos básicos do Ano Internacional, mas que alguns deles são coordenados por amadores, justamente por causa dessa pujança, essa presença que os astrônomos amadores têm pelo mundo. E é aquilo que eu digo, qual é a questão do Brasil? O Brasil, primeiro equipamento e depois esses amadores estarem mais presentes na sociedade para mostrar para as pessoas que existe isso aí, né? Talvez até seguindo esse exemplo no caso da Europa, né, que seria se organizarem entre si para juntos conseguirem, né, essa penetração, esse reconhecimento perante a comunidade científica. Poderia ser um caminho. Sem dúvida, sem dúvida. Esse debate ainda, esse embate, vamos dizer assim, não é, da contribuição dos amadores para a ciência, poderia ser mais reconhecida se tivesse mais colaboração. Mas eu ainda vejo que a maior importância dos amadores no Brasil realmente é a questão educacional. Assim como a gente pode tomar como exemplo um assunto que é paralelo, mas que tem a ver com isso, é a contribuição do Marcos Pontes como o primeiro astronauta brasileiro. Quer dizer, não exatamente como os experimentos que ele fez no espaço, mas pela questão de ter ido um astronauta brasileiro e a imagem que isso gerou e a imagem que isso gera no aspecto educacional. E comunicacional, porque ele sempre foi
na verdade, muitas pessoas que não tinham acesso a essa questão de espaço, de missão espacial, com a própria atenção que a mídia deu a ele, passou a ver esse tipo de atividade com outros olhos, a conhecer mais sobre isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Uma penetração midiática bem perfeito. significativa. E é isso que eu acho que é importante, tanto para os alunos quanto para os professores nas escolas e também para o público de modo geral. O Brasil precisa ter mais conteúdo, não é exatamente astronomia, mas de observação do céu, observação do espaço. Quer dizer, levar em conta que a natureza é não só plantas, animais e digamos, as questões geológicas, enfim, mas também a questão do espaço. E que isso tenha mais assunto na sociedade brasileira, porque inclusive a gente dá mais opções para as pessoas, dá mais opções para os jovens, não é isso? E fundamentalmente a gente dá um significado para a vida de muita gente, que isso é uma coisa que a astronomia pode fazer que nenhuma outra área pode fazer. Há uma contribuição inclusive filosófica, de se pensar na nossa situação do cosmos, né? A nossa situação como indivíduo, como ser humano, e passa por isso, essa discussão de que ver o céu, ver o universo, ou tentar entender, tem significado nesse sentido.